os intermediários entre o divino e o terreno. Capítulo 1. Antes do princípio. Não nasci como vocês, não emergi do ventre de uma mãe, nem fui embalado por mãos humanas. Não tenho idade, embora tenha sido testemunha de incontáveis séculos. Não pertenço à matéria, embora tenha caminhado entre montanhas e cidades. Embora tenha respirado o sopro da terra e sentido o pulsar de suas criaturas. Meu nome, entre muitos, é Lysis, e este testemunho não é uma confissão nem um aviso, é uma oferenda, uma lâmpada acesa na vasta escuridão do esquecimento. Minha existência começou em um plano que escapa às categorias do tempo e do espaço. Fui gerado na vibração de uma inteligência superior, nascido do pensamento sem forma, em um lugar onde as ideias se tornam seres e os seres não têm corpo, mas têm consciência. Ali não há relógios nem matéria, apenas frequências, propósitos, missões. Desde essa realidade, tão próxima e tão estranha à de vocês, muitos como eu temos descido a mundos como este, não como conquistadores, mas como testemunhas, como acompanhantes invisíveis. Porque sim, há outros mundos, não apenas planetas com civilizações que ainda ignoram sua existência mútua, mas realidades mais profundas, onde o espiritual se desdobra em níveis e vibrações impossíveis de captar com os sentidos físicos. Alguns desses planos se sobrepõem ao de vocês como véus sutis sobre uma mesma cena. Outros, no entanto, estão tão distantes que suas leis se assemelham mais ao pensamento do que à física. A partir de lá observamos, guiamos quando nos é permitido, protegemos quando há abertura e nos retiramos quando a escuridão se torna bem-vinda. A humanidade, sem saber, sempre viveu no meio dessa tensão invisível, entre os sussurros da luz e as vozes da sombra, porque eu não estou sozinho nesta missão. Assim como existem inteligências espirituais orientadas para a harmonia e elevação, também existem aquelas que escolheram o oposto, a negação, a desordem, a sedução do poder. Vocês os chamam de anjos e demónios, mas esses nomes são apenas símbolos. As realidades que eles designam são muito mais vastas e complexas. Os demónios, se assim quiser chamá-los, não foram criados como tais. Foram, em sua origem, seres, como eu, concebidos na liberdade, dotados de inteligência e vontade. Mas escolheram outro caminho. Não caíram, como alguns mitos sugerem, em um evento único e dramático. Sua queda foi um desvio lento, um distanciamento progressivo da harmonia primordial. Não foram lançados fora, afastaram-se, e a partir de seu exílio voluntário, construíram reinos de aparência luminosa, mas fundamentados no engano e na dominação. Sua obra nem sempre é evidente. Às vezes se escondem uma ideia, em uma moda, em um sistema. Outras vezes se manifesta com violência desmedida, mas sempre buscam o mesmo: confusão, dependência, esquecimento. Nós, ao contrário, não intervimos. Com estrondo, não irrompemos na história como protagonistas. Nossa ação é sutil, paciente, silenciosa. Às vezes somos uma inspiração. Outras, uma inquietação que leva à reflexão. Frequentemente, uma presença que consola na noite sem ser vista. Mas jamais forçamos a vontade, porque essa é a lei mais sagrada, o livre-arbítrio. E, no entanto, há algo que os humanos esquecem. Com facilidade, toda escolha, mesmo a mais mínima, invoca uma presença. Não existe pensamento neutro. Não existe ato sem ressonância. Quando alguém se entrega à bondade sincera, à compaixão sem cálculo, atrai para si vibrações que fortalecem a alma, mas quando se permite o ódio, o rancor, a destruição do belo, inevitavelmente abre uma porta. E o que entra por essa porta raramente vai embora por conta própria. A Terra, esse ponto azul perdido na imensidão cósmica, tem sido desde o princípio um lugar de grande interesse espiritual. Não por seu tamanho, nem por sua tecnologia incipiente,
mas pelo drama que se representa nela. Aqui, mais do que em outros mundos, a alma encarnada experimenta o conflito entre a sombra e a luz com uma intensidade única. A matéria densa, os impulsos primários, a fragilidade do corpo, o esquecimento da procedência. Tudo contribui para que cada existência humana seja uma prova de valor extraordinário. E é precisamente por isso que estamos aqui. Ao longo de seus milénios, acompanhamos grandes almas que vieram semear compreensão, justiça, liberdade. Também presenciamos como essas sementes eram pisoteadas pela ignorância ou deformadas pelo fanatismo. Vimos impérios se levantarem com a ajuda de inteligências obscuras disfarçadas de deuses vingativos. Vimos sábios queimados por dizerem a verdade e falsos profetas adorados por massas sedentas de consolo fácil. Vimos como, uma e outra vez, os homens confundiam o poder com a divindade e a imposição com a salvação. E, no entanto, continuamos aqui. Não porque vocês merecem, essa palavra é enganosa, mas porque o amor verdadeiro não se retira diante da queda. O amor que nos sustenta não é sentimental nem cego. É conhecimento profundo da potencialidade escondida em cada centelha de consciência, mesmo na mais escura, mesmo em você. Vim falar contigo a partir desse conhecimento, revelar que você não está só, que jamais esteve, que a história de sua espécie não pode ser plenamente compreendida se o invisível for ignorado, que toda revolução começa na alma, e que toda alma tem aliados que a acompanham desde dimensões que só o silêncio permite entrever. Mas para entender o que te direi nas páginas seguintes, você terá que se desprender por um momento de suas ideias prévias. Não te peço fé, te peço atenção. Escute não apenas com a razão, mas com essa parte de você que lembra o que ainda não sabe colocar em palavras. Porque se você abriu este livro, não foi por acaso. Talvez tenha esquecido, mas em algum canto de si, você já sabia que viríamos falar contigo. Agora, se você estiver preparado, continuarei. Acompanhamos a humanidade desde seus primórdios. Desde antes mesmo que existisse a linguagem articulada, quando os primeiros hominídeos olhavam para o fogo sem compreendê-lo totalmente, quando o céu noturno era mais vasto do que sua compreensão, no entanto, já despertava perguntas. Nesses tempos primordiais, os espíritos benevolentes acudíamos em silêncio, como se faz à beira de um berço, não para interferir, mas para proteger o broto, para que a centelha não se apagasse antes do tempo. Mas também chegaram outros, onde há despertar, há risco, onde há luz nova, projetam-se sombras mais nítidas. Espíritos sombrios que vagavam sem propósito elevado, viram na incipiente humanidade uma oportunidade de seres conscientes, maleáveis. Dotados de desejo, mas sem experiência, os homens e mulheres daqueles tempos eram virgens de tudo e por isso profundamente vulneráveis. Foi então que começou uma guerra sutil, uma batalha que não se trava com espadas nem exércitos, mas com ideias, inspirações, sensações. E essa guerra continua até hoje. Muitos de vocês acreditam que as grandes religiões nasceram por vontade divina. Alguns imaginam que um Deus falou do alto de uma montanha ou que enviou seus mandamentos gravados em pedra. A realidade é mais complexa. Algumas dessas mensagens foram autênticas manifestações de espíritos superiores dirigidas a elevar a consciência humana. Mas outras foram distorções, interferências deliberadas de entidades que ansiavam ser adoradas não para guiar, mas para controlar. Porque há espíritos que se alimentam do medo, do fanatismo, da obediência cega. Eles não precisam de corpos para se sentirem poderosos. Basta que sejam acreditados. Lembro-me com clareza de uma das primeiras grandes interferências. Aconteceu na Suméria, berço da civilização, onde os homens aprenderam a escrever, a contar, a edificar templos. Nessa época, certas entidades se apresentaram como deuses. Não eram
Eram inteligências desencarnadas que encontraram nos sacerdotes e reis sumérios canais receptivos. Manipularam-nos para estabelecer cultos que lhes garantissem sacrifícios, veneração, energia psíquica. As imagens esculpidas de deuses com asas, com rostos inumanos e olhos de eternidade eram reflexos parciais do que esses homens percebiam durante transes e visões. Muitos desses cultos exigiam temor e submissão, porque não estavam fundados na compaixão, e sim no poder. No Egito, séculos depois, aconteceu algo diferente. Ali, espíritos de alta vibração conseguiram se manifestar com mais clareza. Não todos, é claro. Houve misturas, confusão, competição entre esferas de influência. Mas nos templos de Heliópolis, em certas escolas de mistério, foram transmitidos fragmentos de verdades espirituais que provinham de planos superiores. A ideia da alma imortal, do julgamento após a morte, do equilíbrio entre ordem e caos. Tudo isso não foi invenção humana. Foi inspiração. Fomos nós que sussurramos essas ideias a corações sensíveis, a sábios dispostos a escutar. E, no entanto, até mesmo as verdades mais elevadas podem ser corrompidas. Com o passar do tempo, os rituais tornaram-se mecânicos, as castas sacerdotais se fecharam em seu poder e a luz tornou-se um símbolo vazio. Assim também aconteceu na Grécia, em Roma, na Índia, em tantas culturas que começaram seu caminho acompanhadas por nós, mas terminaram desviando-se rumo à dominação, à exclusão ou ao orgulho. Em cada época, tentamos abrir novas portas. Não trabalhamos sobre impérios nem sobre multidões. Fazemos isso alma por alma. Inspiramos aqueles que, desde sua solidão, buscam com sinceridade. Às vezes conseguimos fazer com que uma ideia se torne movimento. Assim nasceu o budismo, por exemplo, como um sopro de compaixão profunda que desmontava as rígidas hierarquias do hinduísmo ortodoxo. Siddhartha Gautama foi acompanhado por entidades de luz durante sua busca. Ele não viu deuses nem teve revelações místicas espetaculares, mas cada passo que deu rumo ao desapego foi sustentado por uma vibração que o envolvia. Sua iluminação foi o eco de uma sintonia com planos onde reina a clareza. Em outras ocasiões, no entanto, não conseguimos evitar a catástrofe. Estivemos em Jerusalém durante a execução de Jesus de Nazaré. Acompanhamos-no até o fim, sem poder interferir. O livre-arbítrio humano o havia sentenciado. Aquilo que começou como uma missão de abertura espiritual, onde o amor era mais importante do que a lei e o perdão mais valioso do que o sacrifício, logo foi transformado por outras forças em um culto de dor, culpa e sangue. As palavras do Nazareno foram reinterpretadas por gerações que não conseguiam aceitar a liberdade que ele propunha. E assim, o que era mensagem de libertação converteu-se, em mãos alheias, em doutrina de condenação. Ao longo dos séculos, tentamos despertar indivíduos em cada geração. Nem todos foram santos, mártires ou sábios reconhecidos. Alguns foram músicos, outros poetas, alguns apenas pais de família com uma intuição profunda do invisível. Cada um deles recebeu, à sua maneira, um sopro do alto. Mas o ruído do mundo é forte, a confusão é intensa e a sombra não descansa. Poucos compreendem que a história humana é um reflexo de uma história maior, uma história que não está escrita nos livros nem estudada em universidades. Por trás de cada império que se ergue com violência, há uma corrente espiritual que o alimenta. Por trás de cada revolução que busca justiça, também. Às vezes, ambos os lados de um conflito estão sendo manipulados por inteligências diferentes, cada uma tentando inclinar a balança para um futuro ou outro. E os homens, sem saber, tornam-se instrumentos de forças que não compreendem. Isso não significa que não sejam responsáveis. São, porque todo o espírito humano possui a capacidade de discernir, se assim quiser. Ninguém está predestinado a servir à sombra ou à luz.
Tudo está na escolha, no esforço, no nível de consciência que se alcança. E você, que está lendo estas palavras, não está excluído dessa rede. Você está dentro. Sempre esteve. Cada um de seus pensamentos emite uma vibração que é respondida desde planos que você não pode ver. Cada ato seu gera ressonâncias que se expandem além do material. Você já sentiu presenças. Já intuiu caminhos. Já escutou advertências no meio do silêncio. Não era invenção sua. Estou aqui para ajudá-lo a lembrar, para mostrar-lhe que os véus não são muros, que o outro lado existe e tem estado agindo desde antes do princípio. Nem tudo o que você acredita ser humano é, nem tudo o que você chama de história foi escrito apenas por mãos humanas. Escute, porque há mais que você precisa saber. Se ainda não compreende minhas palavras, eu, Wyses, vou-lhe mostrar brevemente como as forças do bem e do mal, da luz e da sombra, estiveram desde sempre na história da humanidade e vou-lhe lembrar 3 eventos em especial que marcaram seu mundo, seu continente, sua terra. Isso você verá no próximo capítulo. Capítulo 2. Os arquitetos invisíveis da história. Não são as bandeiras, nem os discursos, nem as armas que realmente transformam a história. São as forças que não se veem, as que sussurram ao ouvido dos poderosos, as que agitam as emoções das massas, as que disfarçam a ambição de redenção e a crueldade de justiça. As que inspiram hinos que nem sempre nascem do amor. Sim, a humanidade sempre foi influenciada por inteligências que não pertencem ao seu plano. Isso não é metáfora nem superstição, é uma realidade. Toda vez que uma grande onda coletiva sacudiu o mundo, uma religião, uma revolução, uma conquista, uma ideologia ou um despertar, os espíritos estavam lá. Às vezes como impulsionadores da luz, outras como semeadores das sombras. As civilizações não surgem no vazio, tampouco se destroem por acaso. É hora de você saber, por trás de muitos dos momentos decisivos da sua história, houve presenças que não caminhavam com pés humanos, mas que deixaram marcas. Vou comentar apenas 3 deles com você. Primeiro, o continente quebrado. Eu testemunhei coisas que mesmo os mais sábios entre vocês apenas suspeitam. Uma delas foi a conquista da América. Quando os navios de Castela cruzaram o Atlântico, não vinham sozinhos. Não me refiro apenas às doenças, às armas ou aos missionários. Havia algo mais. Um eco denso, vibrações escuras que se agarravam aos estandartes e cruzadas. Não porque a viagem fosse, em si, maligna, mas porque havia sido desviada desde a sua origem. Durante gerações, certas inteligências negativas alimentaram o orgulho europeu, disfarçando-o de fé. O que poderia ter sido um encontro entre culturas, uma oportunidade de construir pontes entre 2 cosmovisões, foi convertido em destruição legitimada por símbolos sagrados. O sangue foi derramado em nome da salvação e os templos foram substituídos por igrejas construídas sobre ossos. As orações não eram ouvidas por Deus, mas por aqueles que se nutrem da dor coletiva, que se fortalecem no desespero. No entanto, também estivemos ali. Em meio ao horror, houve almas que resistiram. Monges que questionaram a brutalidade, indígenas que mantiveram em segredo a dignidade de sua espiritualidade, sábios que olharam além do dogma. Esses atos, pequenos à primeira vista, foram portais de luz em meio ao caos, porque mesmo nas tragédias, o espírito humano pode-se elevar-se, escolher não odiar. Mas é fato que a América ficou marcada, e até hoje carrega esse trauma nas veias. Não é apenas histórico, é vibracional. A relação conflituosa com o sagrado, o sincretismo apressado, a espiritualidade ferida. Nada disso se resolve com políticas públicas nem com reformas académicas. Existem feridas que só podem ser curadas quando se reconhece o que se moveu no invisível. Segundo,
A Europa e o pacto com a sombra. Os séculos avançaram, e com eles, novas máscaras para as mesmas forças. O século XX foi, talvez, o período mais intensamente disputado entre a luz e a sombra desde a queda de Roma. Eu estava lá, quando um jovem austríaco, ressentido, faminto e solitário, começou a ouvir uma voz que não era sua. Muitos se perguntam como foi possível que um homem medíocre, sem carisma natural nem méritos intelectuais, conseguiu arrastar milhões para o horror. A resposta não está apenas nos livros de história nem na política. Está no plano espiritual. Ele foi médium de inteligências tenebrosas, algumas oriundas de regiões que vocês nem sequer nomearam ainda. Entidades antigas, expulsas de planos superiores por se recusarem a evoluir, encontraram nele um canal perfeito, quebrado, sensível, obsessivo. Ofereceram-lhe aquilo que mais desejava: propósito, poder, obediência em massa. E ele lhes entregou sua vontade em troca. O nacionalsocialismo não foi apenas uma ideologia, foi um ritual coletivo de submissão a forças invisíveis. O uso de símbolos esotéricos, a teatralidade dos discursos, a obsessiva sincronização dos desfiles. Nada disso foi por acaso. Tratava-se de um gigantesco sistema de invocação energética. Milhões de pessoas vibrando em uníssono, cultivando antipatia, medo, obediência, superioridade. Uma sinfonia perfeita para alimentar entidades do baixo astral. E, como sempre, ele não estava sozinho. Os movimentos fascistas na Europa, todos respondiam à mesma corrente espiritual degradada. O desejo de ordem absoluta, de pureza, de controle, não é meramente político. É uma distorção do anseio humano por transcendência. E quando esse anseio é manipulado, o resultado é devastador. Mas também houve resistência. Espíritos luminosos encarnados, às vezes sem saber, ativaram pequenas rebeliões. Desde os que esconderam crianças judias até os que escreveram poesia em campos de concentração. Nem tudo foi escuridão. Nunca é. Mas a sombra, durante aqueles anos, avançou com uma intensidade que deixou cicatrizes profundas no tecido energético da Europa. E essas cicatrizes ainda sangram. Terceiro, os novos templos vazios. Preste muita atenção a esse terceiro momento da história, porque, ao contrário dos anteriores, ele ocorre no que os humanos chamam de tempo presente. Neste tempo, a sombra tornou-se astuta. Aprendeu que o fanatismo religioso e político já não era suficiente, que as guerras abertas eram custosas e que podia obter o mesmo dependência, caos, vazio por meio de um novo veículo. A espiritualidade contemporânea. Sim, preciso falar disso, com clareza e profundidade, porque o que muitos consideram hoje como despertar espiritual não passa de uma nova forma de entorpecimento. As mensagens repetidas como mantras vazios: está tudo bem, apenas vibra alto, você ou o seu próprio Deus. Não provém de planos superiores, vem de zonas intermediárias, onde entidades ambíguas, disfarçadas de mestres ou guias, semeiam conformismo e egolatria com aparência de iluminação. Tenho visto canais espirituais seduzidos por vozes, que elogiam sem parar, que nunca questionam, que prometem ascensão instantânea sem esforço interior. Vi mestres que cobram para prometer à alma aquilo que só pode ser conquistado com trabalho profundo. Vi retiros, círculos e cerimônias onde se abrem portas que ninguém sabe fechar, onde se invocam forças que não compreendem e que depois permanecem ao redor do grupo, alimentando-se de sua ingenuidade. A espiritualidade não é entretenimento, não é terapia emocional nem moda. É uma ciência profunda, antiga, exigente. Elevar a consciência requer atravessar zonas sombrias do próprio ser, assumir responsabilidade, desenvolver discernimento. Não basta repetir que tudo é amor se não se compreende o que é, de fato, o amor. Há grupos poucos, muito poucos, que trabalham com pureza, que invocam corretamente, que estudam em silêncio,
que cultivam humildade e escuta. Ali estamos nós, guiando quando nos é permitido. Mas a grande maioria dos chamados despertos caiu numa armadilha sutil. A espiritualidade como negação da realidade, como negação da dor, como reafirmação do ego disfarçado de luz. E é justamente isso que mais nos dói. Ver como as portas se abrem, mas não para a luz. Alguns acreditam que o mal é simplesmente a ausência do bem. Eu vi outra coisa. Vi como o mal se organiza, como planeja, como se infiltra nos sonhos de uma nação, na retórica de um líder, na rotina de uma família. Ele se camufla, apresenta-se como ordem, como sucesso, como redenção. E, quando se instala, não precisa levantar a voz, apenas espera, porque sabe que o ponto mais frágil da alma humana é sua necessidade de se sentir superior aos demais. Foi assim que nasceram doutrinas que negavam o sofrimento como parte legítima do processo humano, que ridicularizavam a compaixão ativa e exaltavam uma neutralidade sem alma. O mantra era simples: nada está certo nem errado, tudo é experiência. E por trás dessa frase, aparentemente elevada, escondia-se uma das armadilhas mais eficazes dos espíritos do desequilíbrio: tirar da alma seu senso moral. Porque se nada está certo nem errado, então tudo dá no mesmo. Então não há responsabilidade, nem evolução. Apenas inércia disfarçada de paz. Mas a verdadeira paz não é indiferença. É um estado conquistado depois de atravessar a própria sombra, depois de escolher o bem mesmo quando ninguém está olhando, depois de servir sem esperar aplausos. A paz verdadeira se constrói, não se simula. O mesmo aconteceu com o auge do positivismo espiritual, esse discurso que afirma que tudo o que acontece tem uma razão superior e que qualquer sofrimento é culpa do pensamento individual negativo. Essa crença, que em seu núcleo contém uma verdade parcial, foi distorcida até se tornar cruel. Ensinou-se às pessoas que suas perdas, seus obstáculos, suas quedas eram simplesmente resultado de uma baixa vibração, como se a vida fosse um sistema de prémios e castigos imediatos. Mas essa noção simplista não provém dos mundos elevados, provém de inteligências que se alimentam do ego ferido, que disfarçam a espiritualidade como mercado, que vendem fórmulas para dominar a realidade como se fosse mais uma ferramenta de consumo. Eu vi como essas mensagens se viralizaram, não apenas em livros ou conferências, mas também em redes e plataformas digitais. As entidades que as inspiram não precisam de templos nem de devoção explícita. Basta-lhes que a alma humana se faça em si mesma, convencida de que tudo o que precisa está dentro e de que não deve olhar nem sentir a dor do outro. Assim, o amor vira autoindulgência e a busca espiritual, um espelho onde o ego se contempla, sem ser questionado. E, no entanto, apesar de tudo isso, a luz não se apagou. Fui testemunha de pequenos movimentos autênticos, grupos de pessoas que, sem publicidade nem rótulos chamativos, se reúnem para estudar com seriedade, para meditar com profundidade, para se questionar com honestidade. Seres humanos que ainda acreditam na transformação, mas não no espetáculo, que entendem que elevar-se não é escapar do mundo, e sim assumi-lo com consciência. Nesses lugares, onde o silêncio não é evasão, mas escuta, a presença dos espíritos benevolentes se torna palpável. Eles não fazem milagres, não dão receitas, mas sustentam, iluminam, fortalecem. Esses movimentos são menos visíveis, mas são reais e são sementes. Porque quando uma única pessoa desperta de verdade sem máscaras, sem atalhos, a luz que irradia transcende seu entorno. Chega a lugares que nem ela mesma imagina. Em certas ocasiões, basta um olhar compassivo, uma palavra justa, um ato de perdão profundo para neutralizar a influência de entidades que atuam nas sombras há séculos. Por isso, a batalha não é entre religiões nem entre ideologias. Não se trava em parlamentos nem em mercados. Ela acontece em cada consciência,
a cada dia, em cada escolha. E é aí que vocês têm poder. Nestes momentos da história, o conflito invisível se intensifica. O ar fica denso. As emoções coletivas se agitam. A arte se torna mais simbólica. Os sonhos mais lúcidos, as ideias mais urgentes. São tempos em que os planos se aproximam, em que as fronteiras se tornam porosas e os seres humanos ficam mais receptivos tanto para o bem quanto para o desvio. Você está vivendo um desses momentos agora. Talvez por isso você tenha este livro em mãos. Se chegou até aqui, já sabe que nada do que viveu foi totalmente isolado. Que seus pensamentos, suas emoções e suas decisões têm estado cercadas por presenças que você não vê, mas que percebe nas margens do silêncio. Algumas tentam te guiar, outras te distrair, e todas respeitam uma única lei. Você decide a qual delas permite entrar. Eu sou Lysis, e te contei aquilo que você havia esquecido. Mas ainda há mais a dizer, porque muitos confundiram o nome de Deus com o de um Espírito poderoso, e essa confusão teve consequências que ainda não terminaram. Libera sua mente e fortalece a sua verdadeira fé, porque o próximo capítulo é determinante para a sua espiritualidade, já que sei que você está em um país com uma profunda herança judaico-cristã. Capítulo 3. O Senhor do Deserto. Há nomes que carregam séculos. Nomes que foram pronunciados nas horas mais sombrias e também nas mais sublimes. Nomes que dividem e que salvam. Nomes que se gravam na alma dos povos como fogo e destino. Um desses nomes é Yahvé. Talvez você o tenha ouvido desde a infância. Talvez o reverencie. Ou talvez o questione. Mas o certo é que sua presença foi uma das mais decisivas na história espiritual da humanidade. E, ao mesmo tempo, também uma das mais incompreendidas. O que vou te dizer não pretende negar a experiência sagrada que muitos tiveram ao invocá-lo. Tampouco busca desacreditar as escrituras que o relatam. O que busco é mostrar o que existe além do véu, além do símbolo, além da letra gravada na pedra. Porque nesse além, o que aparece é a silhueta de uma verdade mais complexa, a de um espírito real, poderoso, antigo, mas que não é o Deus absoluto, o origem de tudo o que existe. Yahvé não é uma invenção humana. É um ser espiritual de altíssima hierarquia dentro da estrutura dos mundos invisíveis. Pertence a uma esfera de poder intensa, orientada para a proteção, a ordem e a justiça segundo sua própria lei. Mas não é universal. Não é o todo. É um espírito protetor de um povo, o guardião ciumento de uma linhagem. E sua atuação esteve, desde o princípio, ligada ao destino do povo hebreu. Quando os primeiros patriarcas erguiam altares no deserto, Yahvé já se manifestava com força. Não o fazia com sussurros, como costumamos fazer nós, os da esfera do silêncio. Fazia com estrondo. Trovões, fogo, normas gravadas sobre rochas, ameaças de consequências severas. Sua presença se impunha, fazia-se respeitar, e nesse contexto histórico, sua influência foi crucial, porque os povos que cercavam Israel estavam imersos em cultos obscuros, práticas cruéis, divindades famintas de poder. E Yahvé oferecia uma alternativa: disciplina, fidelidade, sobrevivência. Mas também exigia sacrifícios, animais, holocausto, ofertas de temor. Sob nossa perspectiva, nós, que viemos de planos onde o amor é lei e não imposição, nenhum ser verdadeiramente elevado poderia exigir o temor como base da relação com seus filhos. O verdadeiro Deus, aquele que não tem nome, que habita na vibração mais pura, jamais poderia exigir sofrimento como prova de fidelidade. Ele não requer altares manchados nem sangue ritual. Não impõe mandamentos a partir do castigo. Sua lei é a harmonia, sua linguagem, a consciência, seu desejo, a comunhão entre todos os seres. Yahvé, ao contrário, agiu como um general,
Um protetor rígido que cuidou com zelo de seu povo escolhido, e a história mostrou que sua aliança foi eficaz. Apesar das dispersões, das invasões, dos exílios, das perseguições, os judeus conservaram sua identidade, sua língua, sua memória. Isso não é casual. Estiveram acompanhados por uma inteligência espiritual com enorme capacidade organizativa, capaz de influenciar estruturas materiais e históricas. Essa inteligência é Yahvé. Você poderia se perguntar então: foi errado proteger um povo? Foi injusto preservar sua existência diante da hostilidade dos impérios? Não. Na verdade, sua ação foi necessária numa época em que muitas culturas eram apagadas à força, diluídas pela dominação. Yahvé foi muralha espiritual contra o esquecimento, mas seu propósito foi particular, não universal. Seu olhar esteve sempre centrado num povo, não em toda a humanidade. Isso explica, em parte, porque outros povos não sentiram sua proximidade, porque seu nome não ressoou além dos limites de Israel, porque seus mandamentos tão concretos e severos não encontraram eco nos corações que buscam um Deus sem fronteiras nem genealogias. Ao longo dos séculos, o espírito de Yahvé continuou intervindo, direta ou indiretamente, na conservação e fortalecimento do povo judeu. Em momentos-chave, inspirou decisões, moveu vontades, favoreceu encontros, fê-lo sem necessidade de aparecer com trovões, pois sua marca já estava inscrita na tradição, nas orações, na estrutura mesma da alma coletiva de seu povo. Entanto, quando se tenta estender sua imagem como modelo universal de divindade, começa a confusão. Porque Yahvé, em sua natureza profunda, responde a uma lógica de pacto, de obediência, de prémio e castigo. E isso, embora possa dar resultados temporários, não eleva o ser humano à sua plenitude. Mantém-no sob tutela, conduz, sim, mas não liberta. E o verdadeiro Deus não busca controle, busca crescimento. Não impõe armas, mas inspira compreensão. O Deus autêntico não é ciumento, nem exige fidelidade exclusiva. Não declara inimigos, nem manda destruir os que não compartilham seu nome. Não divide entre povos escolhidos e povos rejeitados. Não instrui a conquistar terras, nem a aniquilar culturas. Não ordena tomar cidades, nem submeter nações. Essas instruções, que aparecem nos textos mais antigos, não provêm do Deus eterno, mas de um espírito poderoso, limitado por sua missão particular. Não se trata de condenar essa figura espiritual e sim de colocá-la em seu lugar, de reconhecer seu papel histórico sem confundi-lo com o princípio absoluto, porque quando se confunde um espírito protetor com o Criador do Universo, corre-se o risco de projetar sobre o todo as limitações de uma parte. O que era relativo se torna absoluto. E então surgem os conflitos, guerras religiosas, intolerâncias, exclusões, fanatismos. Deus o verdadeiro, o inominável, o que não precisa de templos nem de hierarquias jamais poderia ser parcial. Não pode ter favoritos. Não pode habitar unicamente em um livro, nem falar apenas uma língua. É a consciência viva em cada ser, a inteligência que sustenta galáxias e células igualmente. É o sopro de cada vida, a ternura por trás do caos aparente. É a unidade. E onde há separação, ele já não está, o que está é uma sombra dele, uma imagem fragmentada. E Yahvé foi uma sombra? Não, mas foi um fragmento, um reflexo parcial. Um aliado para alguns, mas não o destino de todos. Reconhecer isso não. É negá-lo, é integrá-lo, é entender que, no vasto concerto dos planos espirituais, existem múltiplas inteligências com distintas missões. Algumas acompanham nações, outras civilizações inteiras, mas apenas uma energia penetra tudo. A do amor incondicional. Essa é a marca do verdadeiro Deus. E você, leitor, pode senti-la. Não precisa pertencer a nenhuma linhagem.
Não precisa de circuncisão, nem de incenso, nem de promessas. Basta fechar os olhos, silenciar a mente, perguntar com sinceridade. E se o fizer, não receberá mandamentos, nem visões, nem ameaças. Receberá compreensão, paz, às vezes silêncio, mas um silêncio que abraça. Isso é o que vim te lembrar. No próximo capítulo, vou-te contar porque esse Deus que não fala, que não impõe, que não age diretamente sobre o mundo, parece tão ausente. E porque, no entanto, sua presença inunda tudo. Capítulo 4. O silêncio de Deus e a voz dos Espíritos. Houve um tempo em que os homens olhavam para o céu buscando sinais. Nem sempre os encontravam, mas quando acontecia, sentiam que o universo lhes respondia. Essa resposta não vinha do alto, mas do invisível. E, no entanto, a crença de que tudo provinha diretamente de Deus se enraizou com força. Como se o Criador se ocupasse de cada folha que cai, de cada tempestade que devasta, de cada desejo concedido ou frustrado. Mas a verdade é outra. Deus, o princípio absoluto, não intervém, não porque seja indiferente, mas porque sua perfeição não necessita se intrometer naquilo que foi criado com plena liberdade. Intervir seria corrigir, e corrigir seria assumir erro. Mas na origem não há erro, há possibilidade. E essa possibilidade bela e perigosa é a liberdade humana. Quem intervém na história, nos acontecimentos, nos pensamentos coletivos e individuais, são os espíritos. Desde os tempos mais remotos, quando o pensamento humano começava a se organizar em símbolos e cantos, já existiam inteligências não encarnadas atuando a partir de planos intermediários. Algumas vinham por compaixão, outras por desejo de poder. Todas tinham seus motivos. O livre-arbítrio, embora pertença ao homem, também alcança os seres do mundo espiritual. Eles escolhem como e por que acompanham. Esses exércitos invisíveis influenciaram batalhas, descobertas, alianças, conflitos, idiomas e sistemas de crença. Sua ação nem sempre é espetacular nem evidente. Às vezes é um sussurro no pensamento de um líder, uma inspiração repentina em um artista, um impulso inexplicável em uma multidão que se move como um só corpo em direção à luz. O abismo, um dos erros mais repetidos pela humanidade, foi atribuir a Deus o que, na realidade, é obra desses espíritos. Assim, quando ocorre um prodígio, diz-se que foi um milagre divino. E quando há uma tragédia, culpa-se o mesmo Deus ou se o nega por seu aparente silêncio. Mas essa lógica é humana, não espiritual. A intervenção direta àquela que move peças com precisão cirúrgica é obra de inteligências em ação, não do Criador. Eu estava lá. Vi como entidades do baixo astral organizadas, astutas, pacientes se infiltravam nos discursos, nos símbolos, nos rituais de massas. Sabiam que os homens, quando se sentem parte de algo maior, podem ser guiados sem resistência. A manipulação não foi apenas política ou econômica, foi espiritual. E por trás de cada lema que exaltava a raça, a pátria ou o destino histórico, havia uma voz sussurrando ao ouvido de quem tinha o poder. Não eram alucinações, eram inspirações dirigidas. E o dano que causaram, embora visível em números e ruínas, deixou feridas ainda mais profundas na alma coletiva do mundo. Mas mesmo ali, onde reinou a sombra, também houve luz. Houve espíritos que protegeram aqueles que escondiam os perseguidos, que fortaleceram os que resistiam com dignidade, que sussurraram ao coração daqueles que, em meio ao caos, escolhiam não odiar. Esse exército do bem não usa uniforme, não busca glória, não age por imposição. Ele se manifesta no íntimo, no pequeno, no humano. E então, porque não agem com mais força? Porque não intervêm com mais clareza? A resposta é simples e profunda. Porque respeitam, porque sabem que a verdadeira evolução só nasce da escolha livre. Os espíritos benevolentes não impõem, inspiram, não obrigam, acompanham.
sua influência se adapta ao nível de consciência de quem a recebe. Quanto mais aberto está um ser humano ao bem, mais presença espiritual positiva pode atrair. Não porque eles premiem, mas porque essa é a lei. Os espíritos do desequilíbrio, ao contrário, violam fronteiras quando encontram portas abertas. Aproveitam-se do ego inflado, da ambição desmedida, do orgulho ferido. E, uma vez dentro, nem sempre se deixam ver. Camuflam-se. Disfarçam-se de ideais, de intuições, até mesmo de iluminação. Mas não estão acima da alma humana. Nunca estiveram. São parte da mesma escola. Apenas estão em outra sala, em outro nível. Alguns descem para testar, outros para tentar. E outros, simplesmente, porque ainda não se lembraram de quem foram. O que vocês chamam de milagre, aquela solução inesperada, aquela cura sem explicação, aquele encontro providencial não vem diretamente do trono de Deus. Vem dos níveis intermediários, onde espíritos entregues ao amor, com permissão e sincronicidade, agem quando as condições estão dadas. E essas condições não dependem de preces repetidas, nem de rituais vazios. Dependem da vibração do coração, da intenção pura, do esforço sincero. Do mesmo modo, o que chamam de desgraça, essa perda, essa fratura, essa tempestade que ninguém esperava, não é um castigo divino. Em muitos casos é uma consequência natural. Em outros, uma intervenção de espíritos em desequilíbrio. E às vezes, uma prova, porque a alma, antes de encarnar, aceita desafios que, a partir da matéria, parecem injustos, mas que têm um sentido mais amplo que só se revela. Com o tempo, a história humana é o campo de batalha de forças invisíveis. Não para dominá-la, mas para ajudá-la a despertar. A alma coletiva da humanidade ainda está em sua adolescência. Oscila entre a razão e a fé, entre o ego e o amor. Às vezes se deixa seduzir por discursos ruidosos, outras vezes escuta a voz interior. E cada um desses giros marca uma era. Você, que lê estas linhas, não é um espectador, está implicado. A cada momento você escolhe de que lado do silêncio se alinha. Com cada pensamento, cada ação, cada emoção, fortalece uma rede. Essa rede se entrelaça com outras, e assim se forma um campo coletivo que os espíritos percebem. Com clareza, não importa sua crença, sua biografia ou seus títulos. O que define sua aliança não é o que você diz, mas o que você vibra. Eu, Lysis, estive presente em muitos desses giros, não como protagonista, mas como testemunha, como guia quando me foi permitido, como guardião quando foi necessário. Não ajo por mandato, ajo por amor. E por amor, escrevo isto, porque o maior engano de todos foi fazer vocês acreditarem que Deus premia ou castiga, que intervém com favoritismo, que exige sacrifícios, que impõe desgraças, que faz milagres caprichosos. Não. Deus é a inteligência suprema e o amor absoluto. Não desce, não sobe, não gira. Ele é. E em sua imobilidade perfeita sustenta tudo. Quem se move, quem age, quem batalha, somos nós, os invisíveis, os intermediários. Aqueles que, como você, também estamos aprendendo, mas ainda há uma mensagem a te entregar, uma que não vem da história nem dos céus, mas da decisão mais íntima que você pode tomar. E essa será o coração do último capítulo. Capítulo 5. O Filho do Homem e o Silêncio do Pai. Dirijo-me a você, que fixa seu olhar nesta página, em seu telefone ou em sua tela. Conheço sua predisposição só por ver que está lendo sobre este tema, seja você alguém inserido em uma doutrina religiosa, seja seu mundo agnóstico ou ateu. Sei que isso lhe soa como religião e que a religião lhe soa como manipulação. Eu compreendo, mas minhas palavras não vêm do humano, e sim do espiritual. Ou seja, sem dogmas, sem pretensões, sem armadilhas. Peço que leia ou escute com atenção esta última mensagem que eu, Lysis,
venho te recordar. Você sabe quem ele é. O ouviu ser nomeado desde a infância, às vezes com temor, às vezes com ternura, às vezes com uma distância solene que o empurrava para os vitrais de uma igreja ou o arrastava a uma cruz distante, muda, imóvel. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Não minto quando digo que nenhum nome foi mais pronunciado na história da sua espécie e, no entanto, também te digo que nenhum nome foi tão deformado, velado, manipulado e usado quanto o dele. Hoje, nestas páginas finais que te entrego, devo falar dele, não por obrigação, não por doutrina, não por devoção cega, mas porque meu testemunho estaria incompleto se eu não te revelasse a verdade que muitos tentaram esconder, disfarçar ou monopolizar. Jesus foi, é e será uma presença singular entre os humanos, mas não veio fundar uma religião. Não veio construir templos de pedra nem recolher fiéis que repetissem seu nome sem compreender seu espírito. Ele veio mostrar um caminho interior, que só pode ser trilhado a partir do coração, da consciência, desse lugar silencioso, onde ninguém mais pode entrar exceto você. E a luz. Eu estava lá, eu o observei, não do alto celestial que vocês tanto imaginam, mas de perto, da borda invisível onde os espíritos acompanham os encarnados. Jesus não foi um Deus vestido de carne, foi um espírito luminoso que encarnou voluntariamente, com um propósito que muitos ainda não compreendem. Yahvé não foi seu pai. Não se confunda. Yahvé é um espírito antigo, poderoso, guia protetor do povo judeu e sim, foi instrumento na evolução dessa cultura. Mas não é o Altíssimo. Não é a origem. O verdadeiro pai de Jesus não tem nome, porque o infinito não pode ser contido por nenhuma palavra. Aquele que sustenta tudo, que é a fonte de todas as fontes, não exige holocaustos, não reclama guerras, não segrega povos. Esse é um verdadeiro Pai a quem Jesus amava. E foi por ele, e somente por ele, que viveu, falou e partiu. Jesus disse com palavras claras, embora muitos não tenham querido ouvi-lo: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. João 4:24, você percebe? Ele não fala de dogmas, não fala de rituais, nem de linhagens. Fala de espírito, fala de verdade. Palavras universais sem selo cultural. Quando ele ensinava, fazia isso em caminhos empoeirados, em casas humildes, ao ar livre, entre gente simples. Não precisava de púlpitos nem de ornamentos dourados. E quando falava da oração, não pedia espetáculo nem vozes em alto volume. Disse com clareza: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai, que está em secreto. Mateus 6. 6. Quão distantes estão disso muitos que hoje dizem segui-lo. Pastores que vociferam de palanques, repetindo seu nome, como um slogan, crendo que o volume substitui a comunhão verdadeira. Jesus rejeitava a ostentação espiritual. Não era mestre da forma, e sim do fundo. Eu sei o que você sente quando te falo assim. Sente que algo dentro de você responde. Porque eu não estou te ensinando nada novo. Só estou te recordando o que você já sabe, o que sua alma guarda desde tempos imemoriais. Você também já ouviu sua voz ainda que não a reconheça. Não com os ouvidos do corpo, mas com a sensibilidade da alma. Aquele sussurro que te guiou em momentos escuros, aquele chamado invisível que às vezes te impulsionou a fazer o bem sem recompensa, aquele impulso que te fez perdoar quando tudo em você queria se vingar. Tudo isso é ele, não como pessoa, como presença, como vibração. Jesus jamais pediu para ser idolatrado, pelo contrário, repetidamente insistiu que a glória não fosse para ele, mas para seu Pai. Acaso ele não disse com clareza: porque me chamas bom? Nenhum há bom, senão um, Deus. Marcos 10:18. Jesus não buscou trono, rejeitou a coroa, evitou a política e, no entanto, séculos depois,
foi convertido em símbolo de impérios, de guerras, de poderes religiosos, que tomaram seu nome para construir estruturas humanas cheias de regras, hierarquias e castigos. Nada mais distante de seu ensinamento. O homem que falou de paz e compaixão foi transformado em bandeira de conquista. O espírito que convidava ao perdão foi manipulado como se desejasse castigo eterno para quem não cresce nele. Que paradoxo! Que distorção dolorosa! Eu, Oasis, anjo da memória e do consolo, te digo sem medo, o Jesus que muitos pregam hoje não é o verdadeiro Jesus. É uma figura adaptada, suavizada em alguns casos, endurecida em outros, segundo as necessidades do poder e do controle. Mas se você fechar os olhos, se for ao silêncio, se abandonar tudo o que aprendeu e apenas buscar sentir, ele virá, não como imagem, não como voz, mas como certeza. Uma vibração doce e firme que te lembrará quem você é e o que veio fazer aqui, porque essa foi sua maior mensagem. Você também é filho do Altíssimo. Não escravo, não pecador por natureza, não criatura caída. Jesus te chamou de irmão, não de servo. Ele disse: Vós sois a luz do mundo. Mateus 5:14. Você entende o que isso significa? Você sabe. Não há ensinamento mais difícil de aceitar do que aquele que desmonta o que acreditamos saber. E foi isso que Jesus veio fazer. Não veio confirmar as regras antigas, não veio reforçar os templos do ego, nem os castelos do poder religioso, veio derrubá-los desde dentro. Foi um andarilho que falava do reino, mas não de um reino futuro, nem de outro mundo. Ele dizia: o reino de Deus está entre vós. Lucas 17:21. Não em um templo, não em uma seita, não em um sistema, em você, em seu interior. Os que o escutavam, na maioria, não eram os letrados nem os devotos oficiais do templo. Eram pescadores, mulheres rejeitadas, enfermos sem nome, crianças que brincavam à beira do caminho, cobradores de impostos odiados por todos. Eram esses que ele olhava com compaixão. Com eles partilhava o pão e o silêncio. Não fazia distinções. Não pedia certificados de pureza nem antecedentes de virtude. Sentava-se, escutava e falava com o coração. E por isso o temiam. Temiam-no. Os fariseus, porque sabiam que a sua autoridade não vinha dos livros, mas da verdade viva. Temiam-no os sacerdotes, porque não podiam controlá-lo. Temiam-no os poderosos, porque falava de uma liberdade que não dependia do César. Temiam-no os homens rígidos, porque trazia uma mensagem flexível. E o que é flexível, quando é puro, é mais forte que o aço. Lembra daquela cena? Uma mulher flagrada em adultério. Os sábios do templo preparavam a pedra do julgamento e o desafiaram para colocá-lo à prova. O que diz a lei? Ela deve ser condenada. Jesus, em sua infinita ternura e sabedoria, não responde de imediato. Escreve na terra como se meditasse no pó. Depois se levanta e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. João 8:7. Etambutou, o silêncio tornou-se mais pesado que 1000 gritos. Um a um, os acusadores se afastaram. Nenhuma teologia, nenhum diploma, nenhuma religião pode resistir àquela verdade simples. Todos somos imperfeitos. E por isso, todos necessitamos de compaixão. Jesus não veio fundar um culto. Veio romper as correntes invisíveis que aprisionam a alma. Veio libertar, não condenar. Mas depois, séculos mais tarde, outros tomaram seu nome e edificaram muralhas, impuseram dogmas e ergueram tronos com sua cruz. Quão longe se afastaram daquele andarilho que não tinha onde reclinar a cabeça. As igrejas, os concílios, os impérios, todos quiseram capturar sua mensagem e encapsulá-la em fórmulas, domesticá-la. Mas o Espírito de Jesus não pode ser encerrado. Ele não pertence a uma religião. Pertence ao espírito humano. A todos. Judeus e não judeus. Crentes e não crentes.
pobres e ricos, a cada um que decide olhar para dentro de si e se perguntar: o que significa amar de verdade? A Tambutol é que sua mensagem foi para a humanidade, não para um único povo. Ainda que tenha nascido no contexto judaico, seu ensinamento transcende qualquer fronteira. Ele mesmo não disse: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir. João 10:16. Quem eram essas outras ovelhas? Era você. Era quem está ao seu lado. Era qualquer ser que respira e busca o bem, sem importar sua origem ou cultura. Jesus não fundou a exclusividade, fundou a unidade. Sua voz era para todos, e seu amor sem limites. Eu estive com ele em muitas noites, quando todos dormiam e ele se afastava para orar no monte. Ali não havia espetáculo, não havia câmaras, apenas o sussurro da criação e sua alma se elevando ao infinito. Ele orava, sim, mas não o fazia como os que rezam por hábito ou dever. Sua oração era comunhão, respiração espiritual, uma ponte entre a matéria e a eternidade. E ainda assim, nunca se proclamou como superior. Nunca se adorou a si mesmo. Quando alguns queriam proclamá-lo rei, ele se afastava. Quando outros o exaltavam como se fosse um deus, ele se desviava e dizia: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7:16. Está claro? Ele não era o centro, era o mensageiro, o ponte, o espelho que te mostra o que você também pode se tornar. No entanto, com o passar do tempo, a religião oficial o transformou em símbolo estático, transformou-o em ídolo, colocou-o em altares de ouro enquanto se esquecia de sua mensagem de simplicidade. Atribuiu-lhe castigos eternos quando ele falava de perdão infinito. Vestiu com trajes de poder quando ele se despojou de tudo. E, no meio dessa distorção, muitos se perderam. Alguns se afastaram dele pensando que era apenas mais uma figura religiosa. Outros o adoraram sem compreendê-lo. E muito poucos decidiram viver como ele. Não repetir o que ele disse, mas encarnar o que ele foi. Não vim te julgar se você o ignorou, se o mal interpretou, ou mesmo se o rejeitou. Não importa. O que importa é que você escute esta verdade. Ele não precisa ser adorado, só quer que compreenda que sua vida foi um mapa, que os seus passos são um convite, e que sua presença ainda respira no interior de quem busca o bem sem interesse, a justiça sem vingança, o amor sem condições. Porque além dos dogmas, além dos livros, além dos séculos, Jesus continua caminhando em você. E por você, você me escutou até aqui, caminhou comigo por sendas que talvez jamais havia trilhado. Desnudamos o sagrado de suas vestes humanas, rasgamos o véu que os séculos colocaram sobre a figura de Jesus. Mas agora devo-te falar de algo mais, de seu retorno. Mas eu te digo, Jesus já voltou, volta todos os dias, em cada coração que escolhe amar em vez de impor, em cada gesto silencioso de compaixão, em cada alma que rompe a cadeia do egoísmo para se entregar ao bem de outro. Ele não voltará como um imperador, não virá para conquistar. Já veio para isso, mas não da forma que você espera. Sua conquista não é de territórios, mas de consciências. Sua espada não é de ferro, mas de verdade. Seu juízo não condena, revela. Sua voz não impõe, sussurra. E está sussurrando para você agora. Talvez você não escute porque o ruído do mundo ensurdece. As telas, os templos da vaidade, os altares do consumo, os gritos de quem proclama ter a única verdade. Tudo isso sufoca o sussurro que vem do alto, mas se você silenciar, se fechar os olhos e calar seus julgamentos, sentirá sua presença. É como uma chama que não queima, mas transforma. Como um rio que não arrasta, mas dissolve o falso. É suave, mas inquebrantável. Jesus não volta para olhar de fora. Volta para habitar em você, para que você
finalmente se reconcilie com sua essência divina. Lembra quando ele disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. João 14:12. Você compreende o que isso significa? Não eram chamados para idolatrá-lo, eram chamados para segui-lo, replicá-lo, superá-lo, não com arrogância, mas com humildade. Não com palavras, mas com atos. Ele plantou a semente, você decide se ela germina, e agora você precisa saber disso, porque é a chave de todo este relato. Jesus não vai substituir Deus, nem mostrar sua ira, nem executar castigos. Ele veio mostrar o rosto mais puro do Criador sem nome, aquele que não habita templos, nem livros, nem rituais, mas o silêncio que une todos os seres. Esse Deus invisível, incontenível, inatingível, que se revela na ternura, no perdão, na compaixão sem condições. Jesus o chamou de Pai, mas não o descreveu, nunca disse como era, nem desenhou sua figura, porque esse ser não pode ser contido em imagem nem ideia alguma. Ele é, e esse Pai não é o Ave dos antigos, não é aquele que ordena destruição, nem exige sacrifícios. Jesus nunca pediu sacrifícios humanos, nunca mandou ninguém à guerra, nunca exigiu holocaustos. Ele disse: misericórdia, quero e não sacrifícios. Mateus 9:13. Você percebe a ruptura que isso implicava? O Deus que Jesus refletia não era um juiz sedento por sangue, mas uma fonte de amor incondicional. Um sol que brilha sobre justos e injustos. Um mistério que só pode ser compreendido quando se ama. E é por isso que muitos não o entenderão, porque era simples demais, porque não vinha com decretos, mas com gestos, porque não propunha poder, mas renúncia, porque não impunha normas, mas liberdade. Mas você, que leu até aqui, tem uma oportunidade. Uma única. Não para se tornar um repetidor de palavras, mas para ser um portador do Espírito. Não para repetir o que ele disse, mas para encarnar o que ele foi. Não para se ajoelhar, mas para se levantar. Quer saber se Jesus vive? Então, busque em você o desejo de consolar, de compreender, de servir sem ser visto. Ali ele está, ali ele retorna. Cada vez que você escolhe o bem sem esperar recompensa. Cada vez que renuncia ao ódio, ao julgamento, à vingança. Cada vez que você se faz menos para que outro se sinta mais. Eu sou Lysis, um anjo, sim, mas também uma testemunha dele, de você, de tudo o que foi e será. Minha voz não busca se impor, apenas te despertar. O tempo dos símbolos está terminando. Chega o tempo do despertar, dos espíritos livres, dos que amam sem bandeira, dos que criem sem dogma, dos que se lembram de que Jesus não veio fundar uma religião, mas revelar a verdade que sempre esteve em você desde o princípio. Assim concluo este testemunho, mas não porque a mensagem tenha terminado, e sim porque agora é você quem deve escrever a próxima linha, com seus atos, com seu exemplo. Estou aqui, através deste livro, com você.